fazer o Natal sem fome. O interessante do Congresso, nós vamos ter temáticas bastante interessantes a ser discutidas. Vem de São Paulo o professor Francisco Jucá, que vai falar sobre a questão previdenciária e os impactos disto. A professora Esther Quinteiro vem da Espanha para tratar exclusivamente sobre a pauta da ONU para o século XXI, incluindo o Brasil. O desembargador Milton Nobre, que vai falar sobre terrorismo e abre o nosso evento. E vários outros assuntos, como infanticídio indígena, eu falo sobre a questão na América Latina. E conseguimos, Mauro, dentro da agenda muito apertada do presidente, que o presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos, o Dr. Roberto Caldas, viesse a esse evento para falar para nós sobre a atuação da Corte Internacional. Doutor Helder, está bem contextualizado, está em cima do lance, está naquilo que a gente está lendo e vendo a todos os momentos, né? Pelos temas que o senhor já levantou, é coisa bem atual, né? Falar de terrorismo no momento que está passando e está ouvindo a cada momento, né? A situação cada vez mais difícil aqui, ali e acolá. Se ouvir falar da questão da mulher, do abuso, isso aí tem acontecido constantemente. A gente está acompanhando na mídia de um modo geral. Quando se fala em direitos humanos, a questão da criança, dos refugiados e assim por diante, são imagens que abalam a todos, né? Nós, graças a Deus, não temos aqui tão próximo, mas já tivemos recentemente os fugitivos da situação em que ficou o Haiti, na verdade, e nós tivemos aqui na região, inclusive, um impacto sobre isso. Essa temática é extremamente atual, contextualizada, certamente atrairá um público muito grande, né? Olha, Bono, eu espero que sim. Eu acredito que quando nós já fizemos o instituto que eu faço parte, um evento de direitos humanos no mês de junho, e lotou, as pessoas querem, de fato, discutir, encontrar caminhos, né, para a solução dessa problemática. A gente vê que o maior violador dos direitos humanos é o Estado. Então, o Estado vai estar na berlinda neste dia, porque quando o Estado não faz a sua parte, ele deixa... Saúde, segurança, educação, tudo. E aí tudo vira uma grande consequência. Tudo vira uma grande consequência. E o objetivo do Congresso Intercontinental é ser uma vitrine, é ser um fórum de debate. Ao final do Congresso, nós vamos emitir a Carta de Belém do Pará, onde vamos trazer pautas para a solução dessa problemática. O que é que o senhor destacaria entre esses palestrantes, todos de suma importância, mas que o senhor imagina que vai ter um interesse maior em função do momento que nós estamos vivendo? Em função do momento, Bono, eu acho que o controle de convencionalidade, ou seja, o papel da Corte Interamericana para o Brasil. Nós temos uma cultura ainda muito arraigada de não reconhecer o papel da Corte, as pessoas não sabem o que é convencionalidade. E o presidente da Corte, em pessoa, vai estar aqui conosco no dia 5, justamente para mostrar para nós qual é o papel da Corte Interamericana para o Brasil, já que o Brasil é signatário do Pacto de São José da Costa Rica. Então, eu acredito que seja, junto com outras temáticas dentro do evento, vai ser o momento talvez mais esperado do evento. É uma questão cultural brasileira, esse não reconhecimento por parte da população, ela existe em outros países? É porque cultura... normalmente, Bono, eu costumo ver talvez um problema na grade curricular. Quando eu tive direito internacional público, a gente tinha o direito internacional público como uma relação entre Brasil e Espanha, Brasil e Bélgica e etc. E hoje o direito internacional público, a partir de 1948, ele é uma norma cogente, imperativa, que o país tem que cumprir, se ele ratificou. Então, se ele ratificou aquela norma, que se comprometeu a cumprir, ele é obrigado. E, às vezes, isso é um pouco distante do nosso acadêmico, da nossa população. Eu dou um exemplo muito claro, que o maior documento de proteção à mulher, um dos maiores documentos de proteção à mulher, Bona, chama-se Carta de Belém do Pará, que é um documento da ONU, assinado em 94 no Teatro da Paz, e que muita gente não sabe, porque não estuda, e a questão também do controle de convencionalidade, ele agora que está sendo explorado por diversos estudiosos e tudo. Então, eu acredito que
o Congresso Intercontinental vai trazer esse debate à tona. Eu sempre ouvi falar que o Brasil, em nível de legislação, está na vanguarda em vários setores. O que é que a legislação, por exemplo, portuguesa e espanhola, podem trazer e podem agregar à nossa? Nós temos, por exemplo, uma lei, a 11.340 de 2006, que é a Lei Maria da Penha, que faz a proteção da mulher no âmbito privado. Muito somente. Específica, né? É, no âmbito privado. E que normalmente não acontece nos outros países. Não, nós temos... A Espanha, Bona, a professora Esther, que é espanhola, talvez seja um modelo de representação de lei de proteção à mulher mais avançado. Lá chama-se Lei de Gênero, de 2004, onde a mulher tem a proteção tanto no âmbito público quanto no âmbito privado, em vários setores. Então, nós já conversamos com alguns deputados, alguns senadores, com a própria doutora Maria da Penha, no sentido da gente tentar fazer um alargamento da proteção à mulher. A mulher sofre muita violência hoje, não só no âmbito doméstico, mas também no âmbito público. A divulgação dessa legislação brasileira para esses demais países, ou de repente até apresentar como proposta isso? Claro, a Lei Maria da Penha é um modelo de proteção à mulher para diversos países, que ainda não tem esse modelo de proteção dentro do seu ordenamento. Então, a doutora Maria da Penha já viajou muito o mundo, eu também já sou professor de 2 universidades europeias, então sempre a gente leva a Lei Maria da Penha como uma lei de vanguarda de proteção à mulher. Como é que se fala de refugiados na legislação europeia? Você está sofrendo diretamente isso no dia a dia? Hoje é talvez o maior problema hoje que vive a Europa. Para quem visitou a Europa há 10 anos atrás, Espanha, Portugal, Bélgica, Croácia, eu estive na Croácia ano passado, você não via mendicantes na rua, isso era uma coisa praticamente impossível. E hoje você vê homens, mulheres, famílias todas na mendicância literal. Porque dentro do direito internacional, bom, é uma coisa interessante. O refugiado, se ele conseguir tocar o continente, ou seja, a parte continental do país... Pisou na terra... O país tem que acolher. Então, evidentemente que tudo isso causa uma problemática para o país que recebe, porque o sistema de saúde tem que aumentar, o sistema de proteção tem que aumentar. Então, hoje a Europa, principalmente, tem estudos muito profícuos no sentido de acolher esses refugiados para dar a eles uma dignidade de vida. Em que nível se encontra a legislação do Brasil com referência ao refugiado? Porque o que eu notei rapidamente é que nós fomos pegos meio de surpresa com a questão do Haiti. Tivemos problemas no Acre, tivemos problema em Roraima, agora com a questão dos venezuelanos, e nós talvez não estivéssemos tão preparados para isso, não é isso, doutor? Com certeza. Nós vamos ter no evento um especialista da Universidade de Lisboa, que é o doutor Carlito Lobo, que justamente vai falar a crise dos refugiados e a nova lei de imigração brasileira. Qual é o impacto desta lei para a questão dos refugiados? E hoje, bom, eu estava em palestras na OAB na semana passada, nós temos hoje muitos venezuelanos que estão pedindo asilo no Brasil, devido ao problema que está acontecendo na Venezuela. E o que se nota como leigo de fora é que o Brasil não está devidamente preparado para receber esse contingente, né? Esse contingente de pedidos, esse contingente de dar assistência, assim por diante. Eu acredito, Bona, que tecnicamente nenhum país está preparado para receber uma explosão de pessoas que não falam a sua língua, que não têm a mesma cultura. Então, hoje, a questão dos refugiados ela é muito séria, muito sensível e que nós todos temos que estar prontos para abraçar essa população. Criança. Quando se fala em criança, é algo que mexe com todo mundo, o mundo inteiro. Nós passamos aí por essa questão estatal da saúde, da educação, da segurança, mas nós temos algum tipo de exploração com criança que tem sido crescente. Principalmente exploração de natureza sexual e assim por diante, que domina o mundo todo, é o assunto do momento no mundo inteiro. Como é que uma instituição, uma corte que visa os direitos humanos poderia interferir diretamente nessa questão? Todos os acórdãos da Corte Interamericana ou da Corte Estrasburguesa, onde eu trabalhei na Europa como magistrado, elas têm o princípio da proteção integral à criança e ao adolescente, independentemente, Bona, do tipo de crime, da gravidade do crime.
essa criança e esse adolescente precisa de uma retaguarda para que ele possa se tornar uma pessoa melhor. O que é que a gente tem hoje no Brasil e que eu costumo sempre dizer? Na minha modesta opinião, qualquer situação em relação à criança ou adolescente que não passe pela educação integral, ela está fadada ao fracasso. Então, a criança e o adolescente, Mona, ele tem que entrar como nas escolas europeias, 7 da manhã e sair 5 da tarde. E por quê? Porque normalmente os pais, que são pessoas muitas vezes sem estrutura, sem recursos, esse pai precisa trabalhar e essa mãe precisa trabalhar. Hoje, a realidade brasileira, os dois são provedores, tanto a mulher quanto o homem. Então, quando essa criança, se está só meio período na escola, quando ela volta, ela vai ser cuidada por quem? Pela irmãzinha de 7, 8, 9 anos. Bom, mas você não tem condições de uma menina ou de um menino de 7, 8 anos tomar conta de outro de 4, 5 anos. Então, evidentemente, que todos os dados estatísticos de violência contra a criança, o que é que vai acontecer? Ela vai cair nas mãos de pedófilos, vai cair na mão de traficantes, vai cair na... Enfim, é uma rede que nós temos que afastar dessa vulnerabilidade que se torna a criança quando ela está fora da escola. Então, eu fico muito triste quando eu vejo que crianças não frequentam a escola ou que não tem, de fato, ainda no Brasil, esse viés da educação integral. Bem, a pobreza passa como um rio navegador dessa questão, né? Então, a necessidade dos pais terem que trabalhar e assim por diante, sem ter a assistência normal, natural, talvez até carência de escolas, de creches ou coisas dessa natureza, só faz ampliar cada vez mais essa questão. Doutor Helder, a questão carcerária é algo que também vira-mexe, o Brasil explode. Bom, não, o Brasil está na crista na onda em vários setores. Eu digo, hoje a gente fala em 2 palavras, ressocialização, outros professores traçam de reinserção. Alguns têm umas diferenças ontológicas, talvez vamos tratá-los como sinônimos. Eu sempre digo que toda ressocialização, esse vocábulo, ele pressupõe o quê? Se você vai ressocializar uma pessoa, é porque um dia ela foi socializada. Quando você vai para a realidade da população carcerária, você tem... Começando do zero. Uma amostra, essa pessoa, ela não sabe ler, ela não sabe escrever, ela não sabe contar, ela não tem uma habilitação, ela não sabe... Enfim, ele não tem hoje condições de se integrar, porque dentro da proposta dos direitos humanos, os direitos humanos, eles são históricos. Hoje, por exemplo, se você não tiver uma bicicleta na China, você está fora do mercado de tudo, até para se locomover, porque você não se locomove se você não tiver uma bicicleta na China. Então, como esses direitos humanos são históricos, eu vejo muito a questão carcerária dessa população desvalida que encontra-se presa. E eu vou te falar, o Brasil é o 4º, 5º país que mais prende, porque a China não tem maiores informações, porque não tem internet, etc., não é livre. Então, essa população é uma população que nunca teve condições. Então, veja, nós temos uma população que, com certeza, eu sou professor e pergunto aos meus alunos, você daria emprego a uma pessoa acusada de furto na sua casa? Não, eu não daria. Então, a sociedade não quer essa pessoa que foi acusada de furto. E o Estado também não quer. Porque, para fazer um concurso, ela tem que ter uma certidão negativa da justiça e não vai ter, porque a positiva já responde. Então, essa pessoa tem que entrar numa cápsula e ir embora para Marte, porque a sociedade não quer, o Estado não quer. Ela não tem opção nenhuma. E nós queremos que ela se ressocialize. A reincidência é permanente. A reincidência, uma série de coisas. Por isso que eu acho que dentro dos programas da violência contra a mulher, da criança, do sistema carcerário, se você não tiver a retaguarda para o recebimento dessa população, que a gente pode chamar de estado de vulnerabilidade, você não consegue resultado. Você vai ter isso, a gente tem batido muito nas viagens que a gente está fazendo da Comissão de Direitos Humanos, se o juiz acha que ele está no gabinete, despachando um processo, mandando prender, afastando um agressor do lar,
se ele está fazendo justiça só nessa parte reativa do seu processo, isso é um ledo engano, porque nós temos que ser proativos. Só um exemplo. No caso, por exemplo, da violência contra a mulher. Muitas vezes, a violência é devido a alcoolismo, a drogas. Vamos mandar essa pessoa para um AA, para o centro de recuperação. É criança e adolescente. Essa criança, ela está passando por um processo de vulnerabilidade tal, ela nos escreve, vamos mandar essa criança para um programa de reforço escolar, ou com a iniciativa privada, ou com a educação integral, que seria o ideal. E a mesma coisa no sistema carcerário. Então, eu tenho que trazer esse preso, depois da audiência de custódia, e ter programas de retaguarda para que ele possa fazer alguma coisa, aprender uma profissão, porque senão a gente vai ficar dançando na chuva. Doutor Helder, e o dia 6, que ocorrerá na Estácio FAP, terá a participação do ex-presidente da OAB do Pará, Jarbas Vasconcelos, né, do presidente nacional do que seria a OAB em Portugal, não é? E doutor Calito Vieira Lobo. É um evento também em relação aos direitos humanos. Também é um evento em relação aos direitos humanos. Nós vamos ter pela primeira vez o bastonário, que é o doutor Guilherme Figueiredo, e ele estará pela primeira vez em Belém, até aqui no Brasil, para falar... Que é o bastonário, é o presidente da OAB em Portugal. OAB em Portugal. E o doutor Carlito já é um advogado português, e ele vem falar sobre como é a ordem dos advogados portugueses e o que é que um advogado brasileiro pode fazer para trabalhar e advogar em Portugal. Na verdade,